Hoje a gente vai falar um pouco sobre o filme O Quarto de Jack e o Complexo de Édipo. Através do filme eu vou expor algumas cenas, né? Eu não vou destrinchar o personagem ou colocar o personagem no divã, até porque é um personagem, mas através do filme eu vou abordar, né, determinados conceitos à luz da psicanálise. Primeiro de tudo, eu vou contar sobre o filme, né? Então, assim, conta a história de uma mulher que vive com seu filho de 5 anos de idade dentro de, entre aspas, um quarto, né? Depois a gente descobre que esse quarto, na verdade, é um cativeiro. Essa é a parte real do filme. Eu vou usar o termo real aqui, mas não é um real no sentido lacaniano. É o real aqui em relação, né, à realidade. Então, assim, na realidade, aquele quarto ali, na verdade, é um cativeiro, né? É o cárcere daquela pessoa, né? Que é a Má. O nome da protagonista, né? Referência ao próprio filho dela, que faz, né, se dirige a ela como mãe, chama ela de Má. Então, assim, essa mulher foi sequestrada, colocada em cárcere privado, sofreu inúmeros abusos sexuais e estupros, e desse estupro, desse abuso, nasceu o Jack. Então, assim, o Jack é o filho dela de 5 anos de idade, que convive com ela dentro desse quarto aqui, né? Esse cativeiro onde os dois vivem. A Má foi abusada sexualmente por um homem e desse abuso nasceu um filho. Esse tipo de coisa, esse tipo de acontecimento é um trauma. Só que eu não vou trabalhar aqui nessa aula o que é o trauma para Freud ou a diferença do trauma de Freud para o trauma lacaniano. Eu vou trabalhar justamente a invenção que essa mãe criou, digamos assim, né? Eu estou usando o termo invenção aqui de propósito e eu vou explicar o porquê que eu estou usando esse termo. Outro filme também que aborda esse tipo de invenção frente a um real insuportável, o real aqui como um estupro, né? E o real desse outro filme como a Segunda Guerra Mundial, o nazismo especificamente, é o filme A Vida é Bela. Então, assim, o pai, aquele pai, né, junto com o Josué, meio que cria ali, entre aspas, um jogo, né, onde aquele campo de concentração ali, os afazeres ali, né, afazeres entre aspas, faz parte de um jogo. Tudo isso para o filho dele não ter diante de si, não se deparar com esse real insuportável, brutal, que é, por exemplo, o nazismo, que foi o nazismo, e que, no caso, né, no filme O Quarto de Jack, se configura como um estupro. Um dos fatores mais, assim, um dos pontos mais interessantes do filme O Quarto de Jack é como que o Jack, né, essa criancinha, tem o mundo dele todo ali dentro daquele quarto. Então, assim, todo o mundo simbólico que ele possui, todo o contato que ele tem com o mundo externo, é um externo íntimo. Como assim? Ele nunca viu o mundo real, entre aspas. Tudo que ele tem ali, dentro do quarto dele, de certa forma, age como uma referência de mundo para ele. Então, assim, a mãe dele, né, a Má, cria o mundo do Jack. O Jack não tem contato com a realidade, né? A realidade aqui entre aspas. Tudo que ele tem contato aqui nasce de um discurso e de uma invenção dessa mãe. Então, assim, o próprio, entre aspas, genitor dele, né, o estuprador, né, não vou chamar de pai, toda a questão quando ele vai para esse quarto e dá a comida, todo esse mundo simbólico aqui do Jack é um mundo construído através do discurso da mãe dele. Então, assim, é a mãe do Jack que forma o mundo do Jack. Então, assim, toda a referência que o Jack tem do mundo é uma referência fruto de um discurso e de uma invenção dessa mãe. Isso, do ponto de vista da psicanálise, é muito interessante, muito importante a gente marcar, porque o bebezinho, quando ele nasce, a referência de mundo que ele tem, o mundo, na verdade, do bebezinho é a mãe. Então, assim,
Através da mãe, a sexualidade da criança é formada. Através do contato, do olhar, do toque, do beijo, do cheiro, do afeto da mãe. Toda a sexualidade, toda a formação desse sujeito é criada no caso. Então, assim, essa mãe aqui funciona, em termos lacanianos, como esse primeiro grande outro. Essa mãe aqui, para o garotinho ou para uma garotinha, funciona como aquela que, de certa forma, responde, lê e interpreta a demanda desse bebê, em termos lacanianos. O que isso significa? Se o bebê chora, por exemplo, a mãe interpreta esse choro como sendo fome. Se o bebê, por exemplo, chora de um jeito X, a mãe interpreta que esse bebê aqui, no caso, está sentindo cólica. Então, assim, toda a interpretação que essa mãe faz do bebê, né, desses signos, desses gestos, desses choros, desses olhares, dessas insígnias aqui do bebê, quem interpreta é a mãe. Então, assim, a mãe é esse primeiro grande outro aqui, né, em termos lacanianos, do bebê. Então, assim, a mãe do Jack é o seu grande outro, assim, ela constrói, né, todo um mundo ali pro Jack. Só que esse mundo é um mundo de fantasia. É um mundo de fantasia. E essa fantasia é que, de certa forma, surge, né, como uma espécie de uma tentativa de impedir que o Jack perceba, né, a real situação que ele está vivendo. Quando uma pessoa que não é da psicanálise assiste esse filme, ela pode achar que a mãe fez isso para, né, salvar o filho de um trauma. Essa invenção de uma fantasia em torno, ou melhor, essa fantasia como uma espécie de uma defesa aqui, né, contra esse real insuportável que é o fato dela ter sido sequestrada e o filho dela ser fruto de um estupro, e ela ainda sofreu os abusos nesses últimos 7 anos, a fantasia aqui, pro Jack, é algo que o protege da realidade. É importante marcar esse ponto. A fantasia em termos neuróticos, ela também nos protege da realidade. Então, assim, a fantasia é a lente pelo qual o neurótico enxerga o mundo. Então, assim, imagine, por exemplo, que o neurótico está num quarto e nesse quarto tem uma janela. E ele abre essa janela. Nessa janela tem uma espécie de uma película transparente. Só que não é muito bem um transparente, é uma película cheia de furinho. Ele enxerga a realidade através dessa película, através dessa fantasia. O neurótico enxerga a realidade através desse véu aqui da fantasia. Então, assim, o próprio Freud, no texto A Perda na Realidade na Neurose e a Psicose, trabalha muito bem esse conceito de fantasia para o neurótico e o delírio para o psicótico. O delírio aqui como uma substituição dessa fantasia e a substituição dessa realidade, e a fantasia aqui, né, como a lente, né, que o neurótico enxerga o mundo. Até porque neuróticos também alucinam, neuróticos também deliram, né? A questão aqui é a função que o delírio exerce na psicose e na neurose. Quem tiver interesse em adquirir aulas sobre neurose e psicose, sobre essa diferenciação de fantasia e delírio, basta enviar um e-mail ou entrar em contato no privado, porque tem aulas específicas, né, sobre esse tema. Continuando, a mãe do Jack, né, constrói essa fantasia que, de certa forma, o salva. Eu estou usando salva aqui, entre aspas, porque o trauma para uma criança, por exemplo, quando a criança sofre um trauma, seja um abuso sexual que ela, digamos assim, não tenha, na época onde ela sofreu esse abuso, não tinha meios simbólicos ali para compreender a situação, o que estava acontecendo. E só, né, em análise ou em algum momento da vida dela esse abuso vem à tona. É muito comum você ouvir pessoas, às vezes de 30 anos de idade, 35 anos de idade, 40 anos de idade, que começam a refletir sobre o seu passado, sobre a sua infância, e meio que assim percebe que talvez tenha sido vítima de um abuso. Então, assim, o Freud, no momento que ele estava atendendo as histéricas,
Inclusive é uma das teses dele, né, que de certa forma cai por terra, que é quando ele chega e fala pro Fleece que ele não acredita mais na neurótica dele, é em relação a essa problemática do abuso aqui na infância, do abuso sexual aqui na infância, que é experiência que de certa forma é um trauma, né, para essa criança. Um filme que ajuda a gente a entender muito bem essa questão do abuso, né, e do trauma, e dessa compreensão que o sujeito tem depois de anos, que o que ele passou, na verdade, foi um trauma. É o filme O Conto, com a Laura Dern, que trabalha também essa questão aqui do abuso sexual na infância, né, que ela se dá conta disso depois. Então, assim, a fantasia surge aqui como uma espécie de uma proteção, assim. O neurótico, diante do real bruto, diante dessa realidade insuportável, diante da angústia, ele inventa a fantasia. Ou melhor, ele constrói uma fantasia em torno desse real aqui insuportável. Lembrando, eu não estou usando o termo real no sentido lacaniano. Real aqui eu quero dizer realidade. Então, assim, eventualmente eu posso usar a palavra real, mas só para reafirmar, não é o real lacaniano. O real lacaniano faz parte de 3 registros, é outro conceito. Mas, assim, diante de uma realidade brutal, o sujeito constrói uma fantasia. Então, assim, tanto o neurótico quanto o psicótico não têm acesso a essa, entre aspas, realidade. Então, assim, a nossa realidade, ela é criada, formada, construída e produzida por sentidos que nós neuróticos damos. Então, assim, a vida em si mesma, digamos assim, não possui muito sentido, mas é do neurótico dar sentido, construir sentido, atribuir sentido, colocar sentido nas coisas. Então, assim, o meio que a Mar, né, teve para poder salvar o filho dela, porque ela salva o filho dela daquela realidade brutal, foi um mundo de fantasia. Então, assim, a fantasia aqui como uma proteção frente a essa realidade insuportável, frente a esse trauma absurdo que é um abuso sexual, um estupro, seguido inclusive de um filho. Então, assim, a Mar não abortou o Jack, assim, o Jack é filho dela. Então, assim, tem toda uma construção aqui da própria personagem em relação a olhar esse filho como um filho. Ela olha o Jack, ela ama o Jack como um filho. Ela não vê o filho como uma representação ou como uma espécie de um lembrete do seu abusador. Então, assim, toda essa questão aqui da maternidade é discutida no filme Um Quarto de Jack. Por quê? A própria noção de instinto materno, a própria noção do que é ser mãe, a própria noção da maternagem é algo que no filme, né, acaba sendo abordado de uma forma excelente. E do ponto de vista da psicanálise, a gente compreende, na medida que a gente estuda, que noções como maternagem, maternidade, ser mãe, função materna, são termos que precisam ser estudados de forma minuciosa e detalhada. Então, assim, dei algumas aulas em relação ao complexo de Édipo na mulher, né, e a problemática do feminino em Lacan, do ponto de vista freudiano, que em uma das aulas eu abordo essa questão da maternagem, né, do que é ser mãe, esse lugar da mulher em relação à mãe, o lugar da mulher dentro da maternagem. Lógico, eu não sou mulher, não sou uma mãe, mas assim, abordei o conceito, né, a noção de maternidade à luz da psicanálise em Lacan, fazendo uma crítica ao Freud, né, uma crítica aqui em relação às saídas do Édipo do Freud, que o Freud coloca, né, a maternidade, não é nem a maternagem, ele coloca a maternidade como uma possível saída saudável do Édipo para a menina. Então, assim, é um conceito que é passível de problematização, e na aula que eu abordei, né, sobre essas questões, trabalhamos isso. Então, quem tiver o interesse em adquirir essa aula específica sobre esse lugar da mulher na maternagem e a função materna, pode entrar em contato também. Então, assim, continuando. O Jack aqui acaba saindo do quarto
E a cena de fuga é uma das cenas mais bonitas da história do cinema, quando ele tira o rosto, né, sai de dentro do tapete que ele está enrolado e ele olha o mundo. Ele olha o céu. É a primeira vez que ele está vendo um céu de verdade, não um céu colorido, um desenho de um céu. Toda essa noção aqui de mundo, de inserção do sujeito ao mundo, se dá como? Através do sujeito entrando, né, em sociedade, né, do ponto de vista freudiano, o fato do sujeito ingressar na sociedade, né, ter que abrir mão de determinados gozos, ter que abrir mão, no caso, da mãe, aqui, desse gozo da mãe, é importante para a gente pensar, por exemplo, a própria noção de castração, porque é a castração que de certa forma nos coloca, ou melhor, é a partir da castração que o sujeito é inserido na linguagem. O que isso significa em termos lacanianos? O sujeito aqui em questão, o Jack, o mundo dele era só a mãe. Então, assim, é muito bonito o fato dele sair daquele quarto ali e ver o mundo. É como se ele estivesse saindo literalmente do útero da mãe. Tipo, do útero, né? O quarto aqui como se fosse um útero, mas o quarto aqui simbolizando também essa relação aqui de alienação, né? Em termos lacanianos, né? Da mãe com o bebê, né? O bebê aqui, a criança, né? Voltada inteiramente para a mãe, se colocando como objeto de desejo da mãe, se colocando como o falo dessa mãe, direcionando e alienando, identificando o seu próprio desejo ao desejo da mãe. É algo que a gente percebe aqui, né, no Jack, no quarto, né, com a Má, né. Quem tiver interesse em adquirir também aulas sobre alienação e separação e os 3 tempos do Édipo em Lacan explica muito bem isso, essa operação aqui do Édipo, como que o pai intervém, né? Qual que é o papel do pai, qual que é a função do pai, como que é essa relação entre mãe e bebê nesses primeiros anos de vida, né? Como que o Édipo se constrói o desejo da mãe e o desejo da criança. Porque assim, as pessoas às vezes estudam psicanálise, o complexo de Édipo em Freud, e acabam tendo a compreensão de que a castração é só no desejo da criança. Sendo que a castração, a lei, ela age tanto no desejo da criança como no desejo da mãe. Então assim, há aqui no Jack e na Má uma separação. Os dois se separam, tipo, ele foge, ele consegue fugir e ele vê o mundo. Então assim, é uma metáfora muito bonita do ponto de vista da psicanálise, né? Essa separação aqui do Jack com a Má e essa entrada nele, né, para o mundo, para o simbólico. Isso é Édipo também em Lacan, né? Quem tiver o interesse em adquirir aulas específicas sobre o Édipo em Lacan, é só entrar em contato também. Outra cena importantíssima é quando o Jack corta o cabelo dele e dá para a mãe, né? Tipo assim, ele tem um cabelo grande, né, no filme, e a mãe está lidando, né, com um trauma pesadíssimo, né, em relação ao que ela sofreu nesses últimos anos, né, e ele acaba cortando o cabelo aqui como, né, um atributo fálico, né, só lembrar do Sansão, né, que era o personagem na Bíblia, que era um nazireu, né, que parte da promessa, parte da exigência de Deus era que ele não comesse comida pagã, né, comida, animais impuros, né, por ele ser um nazireu, um judeu. Ele não podia cortar o cabelo e ele não podia se deitar com mulher que não fosse judia, né, o Sansão fez tudo isso. O cabelo aqui do Sansão era o segredo da sua força. Então assim, a partir do momento que ele corta o cabelo, que há aqui uma castração, então assim, é também muito, muito emblemática essa cena do corte de cabelo, porque ele está cortando o cabelo para dar de força à mãe. Então assim, esse cabelo grande aqui pode simbolizar várias coisas, dependendo do ponto de vista quando você assiste, né, o filme. Mas assim, há aqui, né, nessa cena, quando o Jack entra no mundo real, digamos assim, claramente características, né, da criança quando ela sai do Édipo, quando esse garotinho sai do Édipo. Então assim, como eu disse em outras aulas, né, o Édipo ele ajuda a explicar muito bem o homem,
Mas o Édipo freudiano, inclusive o Édipo lacaniano também, no ponto de vista de tentar explicar a mulher, sofre, né, alguns problemas. Então, assim, o quarto de Jack também ajuda, né, quando você está estudando o Édipo, você entender como que é a relação desse garotinho com o pai dele, por exemplo. Então, assim, o pai do Jack é o estuprador da mãe dele. Só que todo mundo que é construído ali pro Jack, o mundo ali do quarto do Jack, não tem espaço pro pai. O pai do Jack não existe. Então, assim, esse pai aqui biológico não existe. O Jack não sabe, né, no momento que ele está ali no quarto com a mãe, né, ele não sabe quem é o pai dele biológico. O pai, né, o pai biológico aqui, né, também tem um pai imaginário, que é o pai que surge do discurso materno, né, para a criança, esse pai aqui que detém o falo, esse pai aqui, né, que se assegura desse falo e que, de certa forma, comporta uma espécie de, sabe o que a mãe deseja, né? Então, assim, a criancinha também tem essa noção aqui de pai imaginário, desse discurso da mãe, esse pai aqui que detém o falo. E tem o pai simbólico, né? Que é o pai que opera ali, né? Opera no sentido dessa inserção, dessa inscrição do nome do pai, né? Toda essa questão de pai simbólico, pai real, pai imaginário, toda essa problemática da função do pai, né, no complexo de Édipo, também tem aula sobre isso. Tipo, eu tenho uma aula sobre a função do pai nas estruturas clínicas, foi uma aula que eu dei em Freud, e eu tenho uma aula específica sobre a perversão, onde eu abordo o caso do Jeff Dahmer, onde eu comento sobre a figura do pai na perversão e nas estruturas. E eu trabalho essa tríade do pai real, pai imaginário e pai simbólico. Mas para comentar aqui com vocês em relação ao filme, percebemos aqui que não há pai. Não há o pai aqui. Tipo, nem o pai imaginário, nem o pai real, nem o pai simbólico. Lembrando, isso é um filme, né? É uma obra cinematográfica. Na vida real é impossível não ter esse pai assim. Toda estrutura vai lidar com esse pai aqui. O neurótico vai ter um pai real de uma forma, o psicótico vai ter um pai real, não tem um pai simbólico, porque o pai simbólico aqui é fora incluído, mas tem um pai imaginário. O perverso aqui também vai ter uma certa torção e uma questão assim com esse pai simbólico, porque a lei aqui é desmentida, não é negada, não há uma rejeição, né, dessa lei, é uma lei que é desmentida, como se o perverso chegasse e falasse assim, tá, eu sei dessa lei, mas eu não tô nem aí, mesmo assim eu faço. Então, assim, essa tríade, pai real, pai imaginário, pai simbólico, está nas três estruturas. Então, assim, quem tiver interesse de estudar, né, de uma forma mais profunda, só entrar em contato. Mas aqui no filme Quarto de Jack, não temos essa... Não vemos o pai através desse discurso materno. E é algo importantíssimo de se marcar, porque, do ponto de vista lacaniano, o pai só tem força através do discurso da mãe. Como assim? O nome do pai aqui, né, o conceito lacaniano do nome do pai, que ajuda a gente a entender muito bem, por exemplo, a psicose, o nome do pai, a fora-oclusão e a metáfora paterna. Esses três conceitos aqui são cruciais para quem estuda psicose, né, e procura entender melhor a estrutura. Mas o que significa esse nome do pai aqui na boca da mãe? Imagine, por exemplo, que tem uma garotinha chamada Sofia. E a mãe dela chega para ela e fala assim, olha, Sofia, você não pode brincar em cima dessa mesa aqui de vidro, porque se você brincar nessa mesa de vidro aqui, você vai quebrar e o seu pai vai ficar muito chateado com você, e o seu pai vai brigar com você. O pai de Sofia está no trabalho. O pai de Sofia não está em casa. Sofia continua brincando e acaba quebrando a mesa. A mãe de Sofia chega para ela e fala o seguinte, olha, quando o seu pai chegar em casa, ele vai saber o que você fez. Sofia já vai entrar numa espécie de uma angústia absurda com esse pai que nem está ali.
O nome do pai aqui é dito por essa mãe aqui, né? Então, assim, a função do pai, ou melhor, a função paterna, em termos lacanianos, ela se faz presente mesmo quando esse pai não existe. Mesmo se esse pai for morto, simbolicamente e imaginariamente, ele vai ser, entre aspas, falado por essa mãe. Seja esse pai um pai ruim, um pai bom, um pai honesto, um pai que não quer saber de ninguém, um pai que é mulherengo, um pai que traiu a mãe, um pai que é alguém que dá calote nos outros. De qualquer forma, esse pai vai ser falado por essa mãe, assim. Seja por essa mãe ou pela avó da criança, ou enfim. Não existe, isso do ponto de vista lacaniano é muito importante de se marcar. Não existe essa ausência paterna. A ausência paterna se faz presente através de uma angústia, por exemplo. Então, assim, a falta que um pai faz, isso é muito importante marcar também, para não cair numa espécie de uma psicologização do Édipo, do tipo achar que toda neurose fala de uma falta paterna, ou de uma falta do pai, ou de uma falta de uma figura paterna. Não é esse o caso, mas o ponto aqui para se colocar é essa questão primordial, né, dessa função aqui que o pai exerce nas estruturas. Toda estrutura vai ter um modo particular de lidar com esse pai simbólico, esse pai real e esse pai imaginário. Então, assim, quem tiver o interesse também em estudar sobre essa questão do pai, tem aula sobre o conceito de metáfora paterna em nome do pai. Tem aula também sobre a função paterna. E tem a aula também sobre essa questão, né, do pai aqui na perversão, que é muito, muito importante da gente estudar, porque o Freud trabalha essas diferentes versões do pai, né? Tem esse pai totêmico, né, o pai do totem e tabu, tem esse pai que interdita, tem esse pai que priva, tem esse pai que é rival, tem esse pai que é idealizado, tem esse pai que é desejado, tem esse pai que é fantasiado, tem esse pai que de certa forma, a criança acaba endereçando fantasias sadicanais para esse pai, como, por exemplo, o caso do Homem dos Lobos. Então, assim, quem tiver o interesse de estudar, né, de maneira mais profunda essa questão do pai, também só entrar em contato. Então, assim, a gente percebe, né, no filme que o pai aqui, né, como eu disse anteriormente, não se faz presente. Então, assim, é importante, né, a gente marcar que o pai tem uma função primordial nas estruturas. Primordial, por quê? As pessoas costumam brincar, né, dizendo que mas é tudo culpa da mãe, né, tudo psicanálise, tudo coloca a culpa da mãe. Não dá pra gente, né, definir dessa forma, mas a participação, a função e o papel que um pai exerce nas estruturas clínicas é algo que pesa e muito. Pesa e muito. Então, assim, o filme O Quarto de Jack ajuda a compreender diversos elementos aqui, né, do complexo de Édipo. Então, assim, é impossível uma pessoa que estuda psicanálise assistir O Quarto de Jack e não identificar esses pontos, né, que eu estou trabalhando com vocês hoje, né? Essa questão da separação, essa questão da alienação, né? A questão da criança se colocar como objeto de desejo da mãe, né? Se identificando, né, como esse objeto de desejo da mãe. Toda essa questão do pai aqui no complexo de Édipo, né? O lugar e a função que a mãe exerce no complexo de Édipo. Mas, assim, na minha opinião, o que o Quarto de Jack nos coloca como maior, assim, com foco, um holofote maior, é justamente nessa questão da fantasia. A fantasia que nos protege dessa realidade brutal, por exemplo, que é um estupro, que é um abuso sexual, né? Que, no caso do exemplo que eu dei do filme A Vida é Bela, né? A Segunda Guerra Mundial, né? O nazismo. Então, assim, a fantasia surge aqui como uma proteção. Então, assim, o sujeito neurótico, ele se defende também através da fantasia. Então, assim, claro que o Freud trabalha muito bem essas questões, né, dos mecanismos de defesa do ego, né? O recalque, repressão, projeção, racionalização, enfim.
vários, né, mecanismos de defesa, negação, denegação, rejeição. Só que a fantasia, de certa forma, o sujeito às vezes constrói como uma forma exatamente de não lidar com esse real aqui, né, com essa realidade aqui bruta e insuportável. Então, assim, o filme Quarto de Jack, a função, o papel que essa mãe exerce aqui na vida do Jack, ela praticamente salva a vida dele. Ela praticamente salva a vida dele. Então, assim, esse foi o estudo de hoje. Quem tiver o interesse, né, em estudar de maneira mais aprofundada sobre o Édipo, basta mandar uma mensagem, né, através do e-mail ou procurar no privado. Espero que vocês continuem estudando e assistam o filme e também leiam o livro, que vale muito a pena.